Olá pessoalzinho, então conforme alguns alunos me pediram, eu vou explicar a diferença entre a simbologia do transistor NPN e do transistor PNP. Eles disseram que estão com dificuldades em entender qualquer um, qualquer outro, quando vai olhar o desenho do circuito elétrico, né? Posteriormente eu vou fazer um filme com o cálculo do dimensionamento do transistor NPN no circuitinho elétrico e o cálculo do transistor PNP no circuito elétrico. Agora é só simbologia para poder entender, né? Lembrando que os dois, a polarização dos dois é completamente diferente, né? Então tem que entender direitinho para poder fazer funcionar, né? Como amplificador, né? Ou como chave, né? Para trabalhar na reta de carga ou para trabalhar na região de saturação, tá bom? Mas isso aí eu vou explicar depois, eu falo direitinho se vocês quiserem. Aqui então eu tenho um símbolo do transistor PNP e aqui eu tenho o símbolo do transistor NPN. Percebam que o transistor PNP, o N está no meio. Então ele quer dizer o quê? Que a base do transistor PNP é negativa. Aí, transistor PNP, N no meio, base negativa. Já o transistor NPN, o P está no meio, então a base é positiva. Transistor NPN, P no meio, base positiva. Transistor PNP, N no meio, base negativa. Como é que funciona o símbolo? Então é simples. A seta no símbolo do transistor representa o sentido da corrente convencional no emissor. Lembrando que sentido convencional, para quem já viu circuitinhos elétricos, né, lá no comecinho ele fala que o sentido convencional vai do positivo para o negativo. A corrente vai do positivo para o negativo, que não é o sentido verdadeiro, mas é que é amplamente usado no Brasil. Mais de 90% de todos os lugares no Brasil usa o sentido convencional, que é do positivo para o negativo, que não é o verdadeiro. O outro sentido de corrente, que é o verdadeiro, é o eletrônico. O sentido eletrônico vai do negativo para o positivo e é o verdadeiro, só que ele não é muito usado no Brasil, né? Amplamente usado no Brasil é o convencional. Então esse símbolo ele segue o sentido da corrente convencional em cima do emissor. Por quê? Porque a setinha, né? A setinha, ela vai no emissor. Então, ó, a seta do símbolo do transistor representa o sentido da corrente convencional, do positivo para o negativo. Nem quem? No emissor. Ó. Emissor, setinha no emissor. Emissor, setinha no emissor. Então, se eu for polarizar, né? Se eu pôr o positivo, estou no transistor NPN, coloquei o positivo no coletor e o positivo na base, a corrente convencional vai do positivo para o negativo. Então a corrente vai nesse sentido aqui, ó. A corrente vai nesse sentido. Então, ó, sentido convencional da corrente, a setinha fica no emissor. Então, transistor NPN, setinha para fora, que é o sentido da corrente, né? Porque eu pus positivo aqui em cima e o negativo aqui. O sentido da corrente convencional seria para baixo, que é do positivo para o negativo. No transistor PNP, é a setinha para dentro. Por quê? Se eu colocar o positivo no emissor e o negativo aqui, a corrente convencional não vai do positivo para o negativo? Então, olha só, do positivo para o negativo. Ó. Na setinha, então, setinha no emissor, né? Do positivo para o negativo, sentido convencional da corrente. Né? Então, seta para dentro. Então, olha lá, transistor PNP, setinha no emissor para dentro do componente. Transistor NPN, setinha para fora do componente, né? Porque segue o sentido convencional da corrente. O sentido convencional é do positivo para o negativo, né? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida entre em contato, estou aberto, tá? O segredo do saber. E tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.